E quando nós começamos a analisar a carta aos Hebreus, nós vemos que muitos deles haviam esfriados, não se desenvolveram no amadurecimento e nem na capacidade espiritual. Quando nós abrimos Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, a Bíblia diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que vocês ouviram. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante da palavra de Deus são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Veja, eles haviam esfriado, e através desse esfriamento eles não amadureceram. Eles não se tornaram crentes maduros na fé. Agora tudo por quê? Porque não estavam na prática constante da palavra. Pode ver, pastor, todo crente que faz birra dentro da igreja, todo crente que sai da igreja é crente que não está firmado na palavra. Porque a palavra é vitamina, a palavra é a base, a palavra é a maior profecia, a palavra tem vitamina de A a Z. É vitamina para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo, para janeiro, fevereiro, para março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro. É a palavra. É por isso que o autor de Hebreus diz assim: ei, vocês com tantos anos de crente, vocês já eram para estar maduros. Vocês não eram para estar pensando em desistir, nem deixar a vossa congregação. É necessário que vocês ainda tomem leite. Eu queria falar para vocês coisas difíceis, mas não posso falar, porque vocês ainda estão como criança, porque só os adultos entendem aquilo que eu quero falar. Pode ver, a gente vê muito crente fazendo assim, mas na primeira cara feia quer deixar Jesus. Me admita se eu estou errado. Quer deixar Jesus, porque é crente fundado no movimento, mas não na palavra. Porque aquele que é fixado na palavra, é como Jesus disse: correrão rios, vento, tempestade, e não derrubarão aquela casa, porque está firmada sobre a rocha. É a palavra. E os crentes de lá precisavam guardar aquilo que um dia eles tinham ouvido. É por isso que o autor diz no versículo 11 do capítulo 5: vocês se tornaram displicentes acerca do que um dia vocês ouviram. Sabe o que é se tornar displicente? Sabe aquela questão de relaxar? De baixar a guarda? É o que eles fizeram. Quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 1, nós observamos que a teologia deles também estava distorcida. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, o autor diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Jesus disse assim aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Existe uma regra, existe um ensinamento que foi lhe dado desde o momento que você aceitou Jesus. E você deve precisar prestar atenção às verdades que você um dia ouviu, para você não se desviar das verdades que você ouviu. E por fim, devido à falta de amadurecimento, a teologia distorcida, a perseguição, o esfriamento, muitos chegaram lá a abandonar a Cristo e a igreja a qual pertenciam. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6, diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais
e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus, os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Você está entendendo o que o autor está dizendo? Que aquele que sai do seu lugar, que sai da sua congregação e decide retornar para os antigos rudimentos que antes pertenciam, é como pregar Jesus de novo na cruz publicamente. E aquele que age assim, diz o autor aos Hebreus, está expondo Cristo à vergonha. E quando chegamos aqui no capítulo 10 da leitura, onde está o nosso tema, o autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá um show de explicação sobre a antiga lei, sobre o sacerdócio, e como Cristo abriu o caminho novo através da cortina do tabernáculo, que nos leva até a presença de Deus, ao lugar santíssimo. Ele dá aos crentes 3 conselhos práticos. Versículo 23, ele diz assim: apeguemo-nos firmemente. Versículo 24, ele diz: pensemos como motivar. E no versículo 25 ele diz: não deixemos de nos reunir. Ou seja, firmeza, motivação e união. 3 itens necessários para não sair do lugar. Apeguemo-nos, pensemos e não deixemos de nos reunir. Para eu falar sobre isso, é necessário nós entendermos o que é igreja. Para nós entendermos aqui o que o autor quer dizer. A igreja, ela é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. É Ele que orienta, é Ele que guia, é Ele que aconselha. A igreja é um órgão vivo que está em constante movimento. Se você olhar a igreja no sentido horizontal, você vai se entristecer, porque a igreja não pode ser vista no sentido horizontal. A igreja tem que ser vista no sentido vertical, de cima para baixo, aonde é feita de seres humanos imperfeitos, que estão buscando a santificação para chegar no céu, assim como você. Então nunca olhe a igreja no sentido vertical, porque no sentido horizontal, porque se você ver, você vai se entristecer e vai querer sair do seu lugar. Mas toda vez que você olhar o defeito de alguém, você chega no espelho da tua casa e diz assim: qual é o teu problema? Tu estás agradando a Deus também? O mesmo dedo que aponta para os outros é 5 também, 3 apontando para tu. Faça isso, que se você fizer isso, eu tenho certeza que você não sai do seu lugar. A palavra está salgada, mas é remédio para mim, para a tua alma nesta noite. Teologicamente, a palavra igreja, ela provém do substantivo composto grego eclesia, o que alguns pronunciam eclésia, devido ao português às vezes o S tem som de Z, mas a pronúncia correta no grego é eclesia, que por sua vez é a combinação da preposição ek ou ex com o verbo kalel, sendo que ek ou ex tem o sentido de para fora e kalel o sentido de eu chamo. Então o nome eclesia quer dizer eu convoco ou eu chamo. Quando nós partimos para a questão da igreja, nós entendemos que a igreja é um povo chamado do mundo para fora do mundo, para servir e adorar ao nosso Deus mediante Jesus Cristo. Então veja que o sentido da palavra eclesia, ela tem um sentido de conjunto, de coletividade. No mesmo sentido, quando nós vamos para o dicionário e nós chegamos no dicionário e procuramos o significado da palavra congregar, o dicionário define da seguinte forma a palavra congregar, que é um transitivo direto e pronominal, que significa fazer ficar ou ficar junto, ajuntar-se, reunir-se, convocar-se, unir-se intimamente, juntar-se, ligar-se, misturar-se.
Então veja que o sentido da palavra eclesia, com o sentido da palavra congregar-se, é o mesmo sentido de coletividade de um grupo de pessoas juntas por um objetivo. Porém, existe uma nova moda aí. A gente que anda muito por aí pelas igrejas, quando vai apresentar os visitantes, está aqui uma irmã que está sem quartel, aí levanta a mão, sem quartel. Está ali a outra que está desigrejada, que todo orgulho faz assim. É um movimento do inferno. Eu vou repetir. O movimento dos desigrejados e o movimento dos sem quartel é um movimento do inferno. E eu vou explicar. Como surgiu esse movimento dos desigrejados? O movimento dos desigrejados surgiu com a ideia de que as estruturas religiosas, ou seja, as igrejas, não são necessárias. Eles dizem assim: não preciso de homem me orientando, não preciso estar dentro de uma igreja para servir a Deus. Agora para pensar. Se nós como crentes que fazemos parte de uma congregação, nós lutamos todo dia para não pecar, imagina quem está fora, que não tem o apoio dos irmãos, que não tem o conselho do pastor e acha que é crente. Não é crente não. Eu duvido